Meu nome é Joana Dias, mas todos me conhecem como Jô. Tenho 42 anos e durante 15 anos fui líder do Ministério Feminino da Igreja Batista Central de Campinas. Se você me conhecesse naquela época, diria que eu era uma mulher de Deus de verdade. Os irmãos costumavam comentar: se a Jô não for para o céu, ninguém vai. Eu organizava os maiores eventos evangelísticos da região do Cambuí e entre 2016 e 2018, mais de 200 pessoas se converteram através do meu ministério. Era respeitada, admirada e considerada um exemplo de fé e dedicação. Sou casada com Raul, que é pastor auxiliar da nossa igreja, e temos 2 filhos, Vinícius, de 17 anos, e Carol, de 14. Nossa família sempre foi vista como modelo na congregação. Eu pregava sobre amor, perdão e santidade todos os domingos no Ministério Feminino. As irmãs me procuravam para oração, aconselhamento e direção espiritual. Participava de todos os eventos, organizava retiros, coordenava grupos de estudo bíblico. Minha vida parecia perfeita aos olhos de todos. Nunca imaginei que por trás da minha fachada religiosa, algo muito sombrio estava crescendo em meu coração. A primeira rachadura na minha vida espiritual apareceu em dezembro de 2016, durante um culto especial de missões. Havia uma missionária chamada Eva na nossa igreja, uma mulher doce e humilde, que sempre trabalhava quietinha no seu canto. Ela chegara à nossa congregação apenas 3 anos antes, mas já havia conquistado o carinho de muitos irmãos. Naquele domingo específico, a igreja decidiu fazer uma oferta especial para o trabalho missionário dela na África. Eu estava sentada na 3ª fileira, como sempre, quando o pastor Moisés anunciou o valor arrecadado. Irmãos, através da generosidade de vocês, conseguimos arrecadar R$50 mil para a missão da irmã Eva, disse ele com entusiasmo. A igreja explodiu em aplausos e louvores a Deus. Mas naquele exato momento, quando ouvi o valor e vi o sorriso radioso no rosto da Eva, senti algo estranho acontecer dentro de mim. Foi como se uma porta se abrisse no meu peito e algo gelado entrasse. Meu coração começou a bater mais rápido, mas não era emoção boa. Era raiva pura. Por que ela e não eu? Pensei imediatamente. Eu trabalho há 15 anos nesta igreja. Organizo tudo, faço de tudo. E ela que chegou há 3 anos ganha essa oferta milionária. Tentei disfarçar meu sentimento, aplaudindo junto com todo mundo e forçando um sorriso. Mas por dentro eu estava fervendo de indignação. A inveja havia plantado sua primeira semente naquele momento, e eu nem percebi. Durante toda a semana seguinte, não conseguia parar de pensar naquele momento. Comecei a reparar em cada detalhe do ministério da Eva, comparando obsessivamente com o meu trabalho. Ela nem prega tão bem quanto eu, murmurava sozinha no quarto. E olha só como o pessoal a trata como se fosse uma santa. 15 anos de dedicação e nunca recebi nem metade dessa atenção. As coisas pioraram drasticamente quando comecei a ter sonhos perturbadores com a Eva. Sonhava que ela falhava miseravelmente nas pregações, que tropeçava no púlpito diante de todos, que as pessoas descobriam falhas terríveis no seu caráter. Pior ainda, eu acordava desses sonhos com um sorriso no rosto, sentindo uma satisfação estranha e doentia. Isso me assustava um pouco, mas logo eu encontrava justificativas. É só um sonho bobo, não significa nada. Que engano terrível estava cometendo. Na verdade, meu coração estava sendo preparado para algo muito mais sombrio. Raul foi o primeiro a notar que algo estava diferente comigo. Jô, você não fala mais de Deus nas nossas conversas, só da Eva? Ele comentou uma noite durante o jantar. Parece que ela virou sua obsessão. Eu fingi indignação e disse que estava apenas sendo vigilante com a obra de Deus, mas no fundo sabia que ele estava certo. Eva havia se tornado o centro dos meus pensamentos, só que de uma forma completamente doentia. Eu observava cada movimento dela na igreja.
analisava cada palavra que falava, criticava mentalmente cada roupa que usava. A situação se tornou insuportável quando soube, através de Lourdes, uma das intercessoras da igreja, que Eva estava planejando uma viagem missionária de longo prazo para plantar igrejas na África. Claro, pensei com uma amargura que me assustou. Agora ela vai virar missionária internacional famosa enquanto eu fico aqui organizando chás de bebê e estudos bíblicos para as mesmas 10 senhoras de sempre. Naquela noite, me tranquei no quarto e pela primeira vez na vida fiz uma oração que me envergonha profundamente até hoje. Deus, mostra para todos quem a Eva realmente é. Não deixa essa mulher enganar tua igreja. Na época, eu tinha certeza absoluta de que estava sendo uma cristã vigilante e responsável, cuidando da pureza da igreja. Justificava todos os meus sentimentos ruins como discernimento espiritual e zelo pela obra de Deus. O Senhor está me mostrando que algo não está certo com essa mulher, eu pensava, convencida da minha própria espiritualidade. Que engano mais terrível! Na verdade, eu estava abrindo completamente a porta do meu coração para forças das trevas que eu nem imaginava que existissem. Nos meses que se seguiram, aquele sentimento venenoso da inveja só cresceu e se fortaleceu dentro de mim. Comecei a reparar obsessivamente em cada curtida que eu deliberadamente não dava nas postagens da Eva no Facebook. Cada vez que ela recebia elogios ou reconhecimento que eu achava que deveria ser meu, a inveja estava literalmente me consumindo por dentro como um câncer espiritual. Mas eu estava completamente cega para perceber o que estava acontecendo. Achava que era apenas uma preocupação pastoral legítima com os rumos da nossa igreja. Durante esse período sombrio, comecei a fazer comentários aparentemente inocentes, mas venenosos sobre a Eva para outras irmãs da igreja. Nunca falava nada diretamente acusatório, mas plantava pequenas sementes de dúvida, com perguntas aparentemente espirituais. Vocês não acham estranho ela ter conseguido essa oferta tão grande tão rapidamente? Ou será que ela realmente tem a experiência espiritual necessária para uma missão tão importante? Eu disfarçava minha maldade como preocupação pastoral, mas estava deliberadamente destruindo a reputação de uma serva de Deus completamente inocente. O pior de tudo é que eu continuava subindo no púlpito todos os domingos para pregar sobre amor, perdão e santidade, enquanto meu coração estava sendo consumido por um dos pecados mais destrutivos que existem. As irmãs me ouviam falar apaixonadamente sobre pureza espiritual e vida cristã autêntica, sem imaginar que a própria pregadora estava sendo devorada por dentro pela inveja mais doentia. Mas Deus estava vendo cada pensamento, cada sentimento, cada palavra maldosa. E muito em breve eu descobriria de uma forma aterrorizante que Ele conhece perfeitamente cada segredo do nosso coração. E que posição na igreja não impressiona nem um pouco aos olhos do Todo-Poderoso. A transformação definitiva do meu coração aconteceu durante o retiro anual da nossa igreja em Atibaia, em janeiro de 2017. Esse evento, que sempre foi motivo de renovação espiritual na minha vida, se tornaria o marco inicial da minha queda espiritual mais profunda. Nós íamos todos os anos para esse retiro nas montanhas. Era uma tradição sagrada da Igreja Batista Central. E eu sempre voltava renovada e cheia do Espírito Santo. Mas dessa vez seria completamente diferente, terrivelmente diferente. O tema escolhido pelo pastor Moisés era Chamados para Grandes Obras, e o pregador principal seria o profeta Samuel, um homem de Deus conhecido nacionalmente por suas revelações precisas e profecias que sempre se cumpriam. O retiro aconteceu na primeira semana de janeiro, logo depois das festividades de Ano Novo. Estávamos eu, Raul,
a Eva e cerca de 80 pessoas da nossa congregação hospedados em um sítio lindíssimo nas montanhas de Atibaia. O ambiente era perfeito para a comunhão e busca da presença de Deus. Eu estava genuinamente animada e expectante, acreditando que finalmente receberia uma palavra profética especial sobre o futuro do meu ministério. Afinal, depois de 15 anos de dedicação integral à obra, eu merecia um reconhecimento divino público, não era mesmo? Como eu estava enganada sobre os propósitos e métodos de Deus. Na segunda noite do retiro, durante o culto de avivamento que sempre era o ponto alto do evento, o profeta Samuel disse que o Espírito Santo havia lhe mostrado que algumas pessoas específicas receberiam palavras proféticas naquela noite. Meu coração disparou imediatamente quando ele começou a olhar em nossa direção. Finalmente chegou minha hora, pensei, rapidamente arrumando a roupa e me preparando mentalmente para receber uma profecia gloriosa sobre meu futuro ministerial. Deus vai falar comigo na frente de todo mundo e mostrar quem realmente tem chamado. Nesta igreja, me convenci. Mas então, para meu choque total, o profeta Samuel apontou o dedo diretamente para a Eva. Você, irmã de blusa azul marinho, venha aqui na frente, disse ele com autoridade. Senti como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre mim. Meu estômago se contraiu violentamente e por um momento achei que fosse vomitar ali mesmo. Não pode ser, pensei desesperadamente. Deve ser engano. Ele vai perceber que se confundiu e me chamar logo em seguida. Mas não, ele estava olhando fixamente para a Eva, que se levantou com aquela humildade irritante que ela sempre demonstrava. Eva caminhou até a frente do auditório com passos tímidos, e o profeta Samuel colocou as mãos sobre a cabeça dela. O que aconteceu? Nos minutos seguintes, marcou minha vida para sempre e plantou definitivamente as sementes da minha destruição espiritual. Ele começou a profetizar com uma voz poderosa que ecoava por todo o ambiente. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Filha, eu abrirei portas internacionais diante de você como nunca se viu. Você pisará em continentes distantes, levando minha palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Reis e autoridades de nações ouvirão sua voz, e através do seu ministério, muitas nações inteiras conhecerão meu nome e minha glória. No exato momento em que essas palavras proféticas foram declaradas sobre a Eva, senti algo sobrenatural e aterrorizante acontecer dentro do meu peito. Foi uma sensação física completamente real, como se uma mão invisível e gelada tivesse literalmente entrado no meu coração. Meu rosto deve ter se contorcido de uma forma visível, porque Dona Lourdes, que estava sentada bem ao meu lado, me olhou alarmada e sussurrou: Jô, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Você está com a cara toda branca. Eu apenas balancei a cabeça mecanicamente, mas por dentro estava acontecendo uma guerra espiritual devastadora. Enquanto toda a igreja explodia em aplausos, louvores e glorificações a Deus pela vida da Eva, eu estava lutando contra pensamentos que jamais havia experimentado em toda a minha vida cristã. Por que diabos ela e não eu? Gritava uma voz sinistra dentro da minha cabeça. Eu sirvo fielmente há 15 anos inteiros, organizo absolutamente tudo nesta igreja, faço o trabalho pesado que ninguém quer fazer, e ela, que apareceu ontem do nada, recebe uma profecia dessa magnitude. Era como se uma entidade completamente estranha estivesse pensando através da minha mente, mas naquele momento eu não tinha discernimento para entender a origem desses pensamentos diabólicos. Voltei para o quarto naquela noite completamente incapaz de dormir, dando voltas na cama e remoendo obsessivamente cada palavra da profecia. Raul percebeu imediatamente que algo estava muito errado comigo e tentou iniciar uma conversa para entender o que havia acontecido. Mas eu menti descaradamente, dizendo que estava apenas um pouco cansada.
A verdade aterrorizante é que eu estava sendo completamente dominada por um sentimento diabólico que não conseguia controlar nem compreender. Ficava imaginando cenários mórbidos, onde a Eva falhava miseravelmente nas pregações, onde tropeçava e caía no púlpito diante de multidões, onde as pessoas descobriam escândalos terríveis sobre sua vida pessoal. O mais assustador era que esses pensamentos sádicos me davam um prazer doentio e perturbador. No dia seguinte, durante o café da manhã no refeitório do sítio, várias irmãs vieram conversar animadamente comigo sobre a profecia extraordinária que a Eva havia recebido. Que bênção incomparável, não é mesmo, Jô? Disse a irmã Luciana com genuína alegria. Deus realmente tem planos grandiosos e sobrenaturais para nossa irmã Eva. Que privilégio conviver com uma futura missionária internacional ungida pelo próprio Deus. Eu forcei o sorriso mais falso da minha vida e respondi mecanicamente: Aleluia, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Mas por dentro estava literalmente morrendo de raiva e inveja. Foi nesse momento crucial que cometi conscientemente meu primeiro pecado grave e deliberado contra a Eva. Comecei a plantar sutilmente sementes venenosas de dúvida sobre ela na mente das outras irmãs. Vocês têm certeza de que ela possui experiência espiritual suficiente para algo tão monumental? Perguntei com uma voz baixinha e falsamente preocupada. Às vezes o Senhor realmente usa pessoas simples e inexperientes mesmo, complementei, quando elas me olharam ligeiramente surpresas. Mas seria prudente orarmos fervorosamente para que ela se prepare adequadamente para tamanhas responsabilidades, não acham? Por fora, parecia uma preocupação pastoral legítima, mas por dentro eu estava deliberadamente tentando diminuir a importância e credibilidade da profecia recebida por ela. Durante todo o restante do retiro, me transformei literalmente em uma detetive obsessiva, observando e analisando cada movimento da Eva como se ela fosse uma criminosa perigosa. Examinava minuciosamente suas palavras, seus gestos, suas expressões faciais, procurando desesperadamente algum defeito ou falha que pudesse usar como munição contra ela. Quando ela ria um pouco mais alto durante as conversas, eu pensava maliciosamente: vejam só, nem ao menos é humilde. Quando ficava mais quieta e reflexiva, eu julgava maldosamente: agora está se achando importante e especial demais para conversar com as pessoas comuns. Literalmente, não havia absolutamente nada que ela fizesse que eu não criticasse e condenasse mentalmente com crueldade. A situação se deteriorou ainda mais drasticamente quando retornamos para Campinas e a notícia da profecia se espalhou como fogo por toda a nossa igreja e denominação. As pessoas começaram naturalmente a procurar mais a Eva para oração, aconselhamento espiritual e orientação ministerial. Algumas irmãs que tradicionalmente vinham conversar comigo sobre suas vidas espirituais, agora se dirigiam preferencialmente a ela. É completamente natural. Raul tentou me consolar com paciência. As pessoas sempre ficam empolgadas e curiosas com novidades proféticas. Mas cada pessoa que se afastava de mim para buscar a Eva era como uma punhalada dolorosa no meu orgulho ferido e na minha necessidade doentia de ser o centro das atenções espirituais. Foi então que cometi o pecado mais grave e destrutivo de toda a minha vida cristã. Comecei deliberadamente a espalhar rumores maliciosos e mentirosos sobre a vida pessoal da Eva. Inventei completamente que havia observado ela conversando de forma suspeita e muito íntima com Raul, o tesoureiro da igreja, insinuando venomamente que talvez houvesse algum tipo de relacionamento inadequado se desenvolvendo entre eles. Olhem, não estou afirmando categoricamente que há algo errado acontecendo. Eu dizia hipocritamente para as irmãs mais fofoqueiras. Mas como líderes responsáveis,
Precisamos ficar atentas a essas situações, não é mesmo? Uma futura missionária internacional precisa ter uma vida absolutamente ilibada e irrepreensível. Eram mentiras puras e diabólicas, nascidas exclusivamente da minha inveja doentia e destrutiva, mas eu as espalhava com a habilidade de uma serpente experiente. O mais triste e aterrorizante de tudo é que a Eva, sendo uma pessoa sensível e espiritual, começou imediatamente a sentir o peso terrível das minhas maldades e ataques espirituais. Ela passou a ter crises inexplicáveis de choro profundo, momentos de tristeza avassaladora que não conseguia compreender nem justificar. Não sei por que estou me sentindo assim, ela confidenciou para algumas irmãs. É como se houvesse uma nuvem negra me seguindo constantemente. Hoje eu entendo perfeitamente que eram os ataques espirituais devastadores que eu estava gerando contra ela com meus pensamentos venenosos e palavras diabólicas. Eu estava literalmente destruindo uma serva de Deus completamente inocente e ainda tinha a audácia de acreditar que estava fazendo a obra sagrada de Deus. A partir de março de 2018, coisas muito estranhas e sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida pessoal. Pesadelos horríveis passaram a me atormentar todas as noites sem exceção. Eu sonhava com criaturas sombrias e sem rosto definido que sussurravam meu nome na escuridão mais profunda. Joana, Jô, agora você é nossa para sempre. Acordava, sempre suando frio, com o coração disparado descontroladamente, mas rapidamente tentava me convencer de que eram apenas sonhos ruins causados pelo estresse ministerial. É o diabo tentando me atrapalhar, eu pensava ingenuamente, justamente porque estou fazendo a obra de Deus com tanto zelo. Que ironia mais terrível e trágica! O mais perturbador era que esses pesadelos aconteciam sempre exatamente no mesmo horário, 3 horas da madrugada. Eu despertava precisamente nesse momento todas as noites, com a sensação aterrorizante de que alguém invisível estava me observando fixamente. Olhava desesperadamente para todos os cantos do quarto, mas nunca via nada visível. Raul dormia profundamente ao meu lado, as crianças também pareciam em paz, mas eu sentia uma presença gelada e maligna no ar, como se algo sobrenatural e invisível estivesse compartilhando o ambiente comigo. Meu filho Vinícius foi a primeira pessoa a notar concretamente que algo estava muito errado. Uma manhã, durante o café da manhã, ele me olhou com uma expressão genuinamente preocupada e disse: "Mãe, você tem falado dormindo todas as noites e sua voz fica completamente diferente." Quando perguntei nervosamente o que eu dizia, ele respondeu que eram palavras estranhas e incompreensíveis, pronunciadas numa voz que parecia de homem adulto. "Não era sua voz normal, mãe. Era assustador mesmo", ele confessou. Senti um frio terrível percorrer minha espinha, mas fingi que não tinha importância alguma. As manifestações sobrenaturais se intensificaram quando nossa vizinha, Dona Carol, veio pessoalmente reclamar dos ruídos estranhos que saíam do nosso apartamento durante as madrugadas. "Jô, toda noite saem uns barulhos muito esquisitos do apartamento de vocês", ela disse no elevador com cara de preocupação. "Parece que alguém está arrastando móveis pesados ou batendo violentamente nas paredes." Fiquei completamente sem saber o que responder, porque tínhamos absoluta certeza de que não fazíamos ruído algum durante a noite. Raul também começou a perceber fenômenos inexplicáveis. Ele me contou que frequentemente acordava no meio da noite e me encontrava orando na sala, falando em línguas completamente diferentes das que eu sempre havia usado. "Jô, não eram as mesmas línguas de sempre", ele disse visivelmente perturbado. "Eram sons diferentes, meio sombrios e assustadores."
Quando ele tentava me despertar desses episódios, eu demorava muito tempo para responder, como se estivesse em algum tipo de transe espiritual profundo. Uma das manifestações mais aterrorizantes eram as marcas misteriosas que apareciam diariamente no espelho do nosso banheiro. Todas as manhãs eu encontrava marcas nítidas de dedos gelados no vidro, como se alguém tivesse pressionado as mãos ali durante a noite toda. Eu limpava cuidadosamente, mas no dia seguinte as marcas sempre voltavam exatamente iguais. Raul também presenciou esse fenômeno várias vezes, mas tentávamos desesperadamente encontrar explicações naturais. Condensação, mudança de temperatura, qualquer coisa que fizesse sentido lógico. Durante os cultos na igreja, as experiências sobrenaturais se tornaram ainda mais intensas e perturbadoras. Enquanto eu orava fervorosamente, sentia uma presença gelada e opressiva logo atrás de mim, e às vezes conseguia ouvir claramente risadas baixas e sinistras que mais ninguém ao redor parecia perceber. Era como se entidades invisíveis estivessem literalmente zombando de mim bem ali, no meio da casa sagrada de Deus. Chegava a sentir arrepios completos percorrendo todo o meu corpo, mas continuava orando obstinadamente, convencida de que era guerra espiritual legítima contra as forças do mal. O mais perturbador e revelador era que todos esses fenômenos sobrenaturais sempre aconteciam precisamente quando eu estava pensando obsessivamente na Eva ou elaborando mentalmente alguma nova maldade contra ela. Era como se existisse uma conexão direta e sobrenatural entre meus pensamentos malignos e essas manifestações aterrorizantes. Mas eu estava tão completamente cegada pela inveja doentia que não conseguia enxergar a relação óbvia entre as duas realidades. O sinal divino mais claro e misericordioso veio através de um sonho completamente diferente dos pesadelos habituais. Em junho de 2018, sonhei vividamente com um anjo majestoso vestido de branco puro, que me olhava com uma tristeza profunda e dizia com autoridade: Joana, examine urgentemente seu coração antes que seja tarde demais para qualquer arrependimento. Acordei tremendo violentamente, com a certeza absoluta de que aquilo não havia sido um sonho comum, mas sim uma advertência divina e misericordiosa. Mesmo assim, meu orgulho espiritual falou infinitamente mais alto que o discernimento. Deus está me confirmando que preciso vigiar ainda mais intensamente, pensei cegamente. Que cegueira espiritual mais terrível e trágica era a minha. Todos os sinais da minha perdição estavam claramente visíveis, mas eu deliberadamente me recusava a enxergá-los. A noite que mudou minha vida para sempre aconteceu em 15 de junho de 2018. Essa data está gravada na minha memória como se fosse ontem, porque foi quando Jesus Cristo apareceu fisicamente na minha sala e me mostrou uma realidade que eu jamais imaginei que existia. Moramos no edifício Palladium, no bairro Cambuí, apartamento 1204, e foi exatamente naquele local que minha vida tomou um rumo que eu nunca pensei ser possível. O que aconteceu naquela noite transformou completamente minha compreensão sobre salvação, santidade e o que realmente importa aos olhos de Deus. Naquela sexta-feira fatídica, eu havia brigado violentamente com Raul durante o jantar. O assunto da discussão, como sempre nos últimos meses torturantes, era Eva e seu ministério em crescimento. Ele estava desesperadamente tentando me fazer enxergar que minha obsessão doentia por ela estava literalmente destruindo nossa família, mas eu não queria ouvir absolutamente nada. Raul, você simplesmente não tem discernimento espiritual nenhum, gritei com ele descontroladamente. Alguém precisa vigiar e proteger esta igreja, e se não sou eu, quem diabos vai ser? As crianças saíram correndo da mesa completamente assustadas, e Raul balançou a cabeça com uma tristeza profunda.
Depois da briga devastadora, me tranquei no quarto por várias horas, remoendo obsessivamente minha raiva e amargura. Por volta das 21 horas, decidi ir ao banheiro para lavar o rosto e tentar me acalmar minimamente. Foi quando aconteceu a primeira manifestação sobrenatural da noite. Todas as luzes da nossa casa começaram a piscar simultaneamente e descontroladamente. Não era problema elétrico comum, porque consegui ver que as luzes dos outros apartamentos estavam completamente normais. Era como se alguma força invisível estivesse interferindo especificamente na energia elétrica do nosso lar. Quando saí do banheiro, percebi algo absolutamente anormal. Raul e as crianças haviam caído em um sono profundo e pesado que não parecia natural. Tentei desesperadamente acordar Raul, balançando seus ombros com força, mas ele não respondia de forma alguma. Não era um sono normal ou comum, era como se uma força sobrenatural poderosa tivesse tomado o controle completo sobre eles. Vinícius e Carol também estavam dormindo de uma maneira estranha e perturbadora, com respiração extremamente lenta e profunda. Fiquei genuinamente assustada, mas ainda tentava racionalizar como coincidência. Fui para a sala com a intenção de orar e pedir a Deus que me acalmasse, mas meu coração estava transbordando de amargura venenosa. Comecei a orar ajoelhada, mas no fundo estava me queixando amargamente com Deus. Senhor, por que o Senhor abençoa tanto essa Eva e não enxerga todo o meu trabalho e dedicação? Eram exatamente 22 horas e 30 minutos quando olhei para o relógio da sala pela última vez, porque ele parou de funcionar precisamente às 22 horas e 33 minutos, permanecendo assim até a manhã seguinte. Foi nesse momento crucial que senti um aroma completamente sobrenatural no ar. Rosas frescas misturadas intensamente com enxofre. O cheiro de rosas era doce e celestial, mas o enxofre era forte, penetrante e sufocante. Levantei imediatamente da poltrona onde estava ajoelhada e olhei desesperadamente ao redor, tentando compreender de onde vinha esse odor impossível. De repente, uma luz suave, mas poderosa começou a brilhar intensamente no canto da sala, perto da estante de livros, e meu coração literalmente parou de bater por alguns segundos. Jesus Cristo estava ali, fisicamente presente na minha sala de estar. Ele usava uma túnica branca radiante que brilhava com luz própria e sobrenatural, mas seus olhos continham uma tristeza que cortava minha alma como uma espada afiada. Não era tristeza de decepção comum, mas uma dor profunda e paternal, como a de um pai assistindo helplessly ao filho se destruir completamente. Minhas pernas começaram a tremer descontroladamente e minha voz desapareceu por completo. Tentei desesperadamente falar, mas nenhum som conseguia sair da minha garganta. Ele me observou fixamente por alguns segundos, que pareceram uma eternidade absoluta, e então falou com uma voz que ecoava e reverberava dentro do meu peito. Joana. Apenas meu nome, mas pronunciado de uma forma que me fez sentir instantaneamente toda a gravidade terrível da minha situação espiritual. Não era uma voz de condenação imediata, mas de alerta urgente e misericordioso. Era como se ele estivesse comunicando: ainda existe esperança, mas é literalmente agora ou nunca. Consegui apenas balbuciar tremulamente: Senhor, é realmente o Senhor, Joana. Ele repetiu com autoridade divina e então pronunciou as palavras que gelaram completamente meu sangue. Venha ver aonde sua inveja te conduziu. Naquele momento, devastador, toda a minha elaborada justificativa sobre discernimento espiritual e zelo pela obra de Deus desabou instantaneamente como um castelo de cartas. Jesus Cristo sabia exatamente cada pensamento que habitava meu coração, e não havia possibilidade alguma de esconder, disfarçar ou mentir.
Ele estava ali para me mostrar algo específico, e pelo tom solene da sua voz, eu tinha certeza absoluta de que não seria algo bom. Tentei argumentar desesperadamente, explicar que eu estava apenas cuidando da pureza e integridade da igreja. Mas ele levantou a mão e um silêncio sobrenatural e absoluto tomou conta de todo o ambiente. "Venha", foi tudo o que disse, estendendo sua mão na minha direção. Olhei para trás uma última vez, vendo Raul e as crianças ainda dormindo profundamente, completamente alheios ao que estava acontecendo comigo. Uma parte do meu ser queria correr, gritar, acordá-los, mas outra parte sabia que não havia escapatória possível. Este era meu momento inevitável de confrontação total com a verdade. Com as pernas tremendo violentamente e o coração disparado, estendi minha mão em direção a dele. No momento exato em que nossos dedos se tocaram, senti uma sensação aterrorizante de queda livre, como se o chão sólido da sala tivesse se aberto completamente sob meus pés. A última imagem que vi foi Raul dormindo pacificamente no sofá, completamente inconsciente do que estava acontecendo com sua esposa. A partir daquele momento, começou a jornada mais aterrorizante da minha existência. Uma viagem a um lugar que eu sempre preguei que existia, mas nunca imaginei que visitaria. O que vou contar agora é a experiência mais aterrorizante que qualquer ser humano pode vivenciar. Quando Jesus tocou minha mão naquela noite, senti uma queda livre que parecia não ter fim absoluto. Era como se eu estivesse despencando através do piso do apartamento, através da fundação do prédio, através das camadas da terra, descendo cada vez mais fundo em uma escuridão total e sufocante. Cada segundo dessa queda parecia durar horas intermináveis de agonia pura, e eu gritava desesperadamente, sem parar, mas minha voz se perdia completamente no vazio. A primeira sensação, quando a queda finalmente parou, foi o calor absolutamente insuportável. Não era apenas calor físico comum, era algo que queimava por dentro também, como se minha própria alma estivesse literalmente pegando fogo. O ar era pesado, tóxico e sufocante, cheirava intensamente a enxofre misturado com algo podre e nauseante que eu não conseguia identificar. Tentei respirar normalmente, mas cada respirada era extremamente dolorosa, como se estivesse inalando fogo líquido diretamente nos pulmões. Quando meus olhos finalmente se ajustaram à luz avermelhada e sinistra do lugar, descobri que estava em um ambiente que parecia uma versão completamente distorcida e profanada da nossa Igreja Batista Central. As paredes tinham exatamente o mesmo formato arquitetônico, mas estavam totalmente rachadas, enegrecidas e cobertas de uma substância viscosa e repugnante. Os bancos estavam todos quebrados, retorcidos e espalhados caoticamente, e onde deveria estar nosso púlpito sagrado, havia apenas escombros fumegantes e destroços. Foi então que ouvi o som mais perturbador que já ecoou em meus ouvidos. Gritos ensurdecedores de milhares de vozes diferentes. Era um coro desesperado e cacofônico de desespero absoluto que cortava minha alma como lâminas afiadas. Eram vozes de homens, mulheres, jovens e idosos, todos clamando simultaneamente por misericórdia, por uma segunda chance impossível, por alívio da dor indescritível que estavam experimentando. O mais perturbador é que muitas dessas vozes angustiadas pareciam estranhamente familiares, como se eu já as tivesse ouvido anteriormente em algum lugar. Jesus permanecia silenciosamente ao meu lado, mas seu rosto estava grave e entristecido de uma forma que jamais havia presenciado. Ele apontou diretamente para as multidões atormentadas que eu estava observando e disse com autoridade divina: Joana, observe bem e atentamente. Estas são pessoas que, exatamente como você, tinham absoluta certeza de que estavam salvas e preparadas para a eternidade.
Comecei a caminhar lentamente entre essas pessoas e fiquei chocada ao perceber que elas tentavam desesperadamente se esconder umas das outras, como se sentissem uma vergonha profunda e eterna de estarem naquele lugar terrível. De repente, reconheci uma voz masculina que me fez gelar completamente dos pés à cabeça. Joana, Joana Dias, é realmente você? Era o pastor Antônio, que havia falecido em 2015. Ele tinha sido um líder extremamente respeitado e admirado em toda a nossa denominação, nacionalmente conhecido por suas pregações poderosas e ungidas. Mas ali estava ele, com uma expressão de desespero total estampada no rosto. Pastor Antônio, gritei horrorizada, como o senhor pode estar neste lugar terrível? Ele baixou a cabeça completamente envergonhado e sussurrou, a inveja me trouxe para cá, Joana. A inveja doentia de outros pastores que cresciam e prosperavam mais que eu. Mais adiante, ouvi outra voz conhecida que me fez cambalear de choque. Era Luciana, uma missionária mundialmente famosa de São Paulo que tinha programa na televisão e havia morrido em 2017. Ela estava ajoelhada no chão, chorando incontrolavelmente, repetindo como um mantra. Eu invejava mortalmente as igrejas que cresciam mais que a minha. Queria ser a única ungida de Deus reconhecida, a única missionária famosa e admirada. Ver ela ali, uma das minhas maiores heroínas espirituais, foi como receber um soco devastador no estômago. Também reconheci Carol, uma cantora gospel que era conhecida e respeitada em toda a região de Campinas e havia falecido no ano anterior em um acidente. Ela estava sentada completamente sozinha, balançando mecanicamente para frente e para trás, murmurando desesperadamente. Eu não suportava quando outras cantoras recebiam mais aplausos que eu. Meu coração estava completamente cheio de competição, doentia, não de adoração genuína a Deus. Cada reconhecimento doloroso era infinitamente pior que o anterior, porque todas essas pessoas eram publicamente vistas como grandes exemplos inquestionáveis de fé. Jesus se aproximou de mim e disse, com uma voz que ecoava aterrorizantemente em todo aquele lugar maldito, Joana, seu coração já pertence completamente a este lugar. Você não deveria estar aqui ainda fisicamente, mas sua alma já está irrevogavelmente marcada e destinada para vir. Senti minhas pernas literalmente fraquejarem ao ouvir essas palavras devastadoras. Senhor, mas eu sou missionária dedicada. Eu prego fielmente. Eu oro constantemente. Eu sirvo na igreja há 15 anos. Gritei completamente desesperada. Ele apenas balançou a cabeça com uma tristeza infinita. Você realmente acredita que posição ministerial garante automaticamente salvação eterna? Jesus perguntou diretamente. Você honestamente acha que seus títulos eclesiásticos têm algum valor aqui? Ele apontou para as multidões atormentadas ao nosso redor e continuou implacavelmente. 90% dos líderes religiosos que estão aqui caíram exatamente pelo mesmo pecado que está completamente consumindo você. Inveja, comparação, doentia, competição demoníaca no reino de Deus. Essas palavras eram como marteladas devastadoras na minha consciência, revelando verdades que eu desesperadamente não queria aceitar. Foi nesse momento que entendi por que aquele lugar aterrorizante parecia nossa igreja completamente distorcida e profanada. Jesus me explicou com uma voz que cortava minha alma. Este é o destino eterno de quem transforma a casa sagrada de Deus em palco de competição demoníaca, quem usa o púlpito para se promover em vez de promover genuinamente o reino, quem ora obsessivamente pelos números e estatísticas, não pelas almas perdidas. Cada palavra dele era como fogo,
penetrando diretamente no meu coração, revelando cruamente a verdade que eu me recusava obstinadamente a enxergar durante todos esses anos. O mais assustador e revelador de tudo era perceber que aquelas pessoas, atormentadas, não eram criminosos comuns ou ímpios declarados da sociedade. Eram pastores respeitados, missionários ungidos, cantores famosos, líderes que tinham reputação pública de santos e exemplares, mas cujos corações estavam completamente contaminados pelos mesmos pecados mortais que o meu. A inveja é, literalmente, a porta de entrada principal para a perdição eterna. Jesus declarou solenemente. E você, Joana, abriu essa porta completamente de par em par para as trevas. Naquele momento devastador, compreendi que estava prestes a descobrir exatamente como havia chegado tão perigosamente perto daquele lugar terrível. Jesus me levou para uma área mais afastada das multidões, onde o barulho ensurdecedor dos gritos era ligeiramente menor, e começou a me explicar algo que jamais ouvi sendo pregado em igreja alguma durante toda a minha vida. Joana, disse ele com autoridade divina, você quer realmente saber por que 90% dos líderes cristãos que estão aqui caíram pelo mesmo pecado? Eu balancei a cabeça tremulamente, porque já suspeitava que não seria algo fácil ou confortável de ouvir. A inveja entre líderes religiosos é o pecado mais subestimado, mais ignorado e mais destrutivo que existe no meio cristão contemporâneo. Jesus começou a explicar pacientemente. Vocês pregam veementemente contra adultério, contra roubo, contra mentira, contra embriaguez, mas raramente abordam o veneno mortal que corrói silenciosamente o coração dos próprios pregadores. Ele apontou para um grupo específico de pessoas que estavam mais adiante e continuou. Estes aqui passaram anos inteiros comparando obsessivamente seus ministérios com outros, medindo materialmente suas bênçãos, competindo desesperadamente por reconhecimento humano e achando que isso era completamente normal e aceitável. Jesus, então, me mostrou algo que me deixou ainda mais aterrorizada do que tudo o que já havia presenciado. Ele estendeu a mão e, magicamente no ar, apareceu uma espécie de tela gigantesca translúcida, como um computador sobrenatural. Você quer ver exatamente como eu registrei e documentei cada movimento do seu coração durante estes últimos 2 anos? Perguntou diretamente. Na tela começaram a aparecer cenas detalhadas da minha vida dos últimos 2 anos. Cada vez que eu deliberadamente não curtia uma postagem da Eva no Facebook, porque estava consumida pela inveja. Cada comentário maldoso e venenoso que fiz sobre ela. Cada oração específica onde pedi para Deus humilhar e destruir o ministério dela. Senhor, mas eram apenas pensamentos. Tentei me justificar desesperadamente. Eu nunca fiz nada fisicamente grave contra ela. Jesus me olhou com aquela tristeza profunda e indescritível e disse implacavelmente, Joana, cada curtida que você não deu por pura inveja foi meticulosamente registrada aqui nos céus. Cada vez que você deliberadamente desviou a conversa, quando alguém elogiava sinceramente o trabalho dela. Cada sorriso falso que você forçou quando ela recebia bênçãos merecidas. Vocês realmente acham que eu não vejo e analiso completamente o coração? A tela continuava mostrando cenas específicas que eu havia esquecido completamente, mas que estavam todas eternamente documentadas nos registros celestiais. Ele me levou até onde estava a missionária Luciana, que eu havia reconhecido anteriormente. Conte para ela sua história, Luciana, Jesus ordenou. A mulher levantou o rosto molhado de lágrimas e começou a confessar. Eu invejava mortalmente as igrejas que cresciam numericamente mais que a minha. Quando ouvia sobre avivamentos poderosos em outras cidades, meu coração ficava completamente amargo e ressentido.
Eu orava exatamente assim: Deus, por que eles e não eu? Por que minha igreja não tem esses milagres espetaculares? Suas palavras eram exatamente os mesmos pensamentos venenosos que eu nutria obsessivamente sobre a Eva. Vocês transformaram malignamente o reino sagrado de Deus em competição demoníaca. Jesus continuou, agora com uma voz mais firme e autoritária. Em vez de se alegrarem genuinamente com o crescimento abençoado do reino, vocês ficavam amargamente tristes quando outros eram sobrenaturalmente abençoados. Em vez de orarem uns pelos outros fervorosamente, oravam maliciosamente contra uns aos outros. Cada palavra era como uma flecha envenenada no meu coração, porque eu sabia que era exata e precisamente isso que eu fazia regularmente. Quantas vezes orei especificamente pedindo para Deus impedir e bloquear as bênçãos da Eva? Jesus, então, me mostrou algo ainda mais terrível e revelador. Você quer conhecer a verdade absoluta sobre suas orações dos últimos 2 anos? Perguntou diretamente. Quando você orava persistentemente contra o ministério da Eva, achando piamente que estava defendendo a pureza da igreja, você na verdade estava concordando e cooperando diretamente com o acusador dos irmãos. A tela mostrou cenas aterrorizantes de mim orando no meu quarto. Mas agora eu podia ver claramente o que realmente estava acontecendo no mundo espiritual durante essas orações aparentemente santas. Na tela, enquanto eu orava contra a Eva, havia figuras sombrias e diabólicas ao meu redor, sussurrando maliciosamente em meu ouvido e influenciando diretamente meus pensamentos. Você honestamente acredita que eram seus próprios pensamentos originais? Jesus perguntou penetrantemente. O inimigo usou estrategicamente sua inveja como porta de entrada principal para sua mente e coração. Cada crítica que você fazia da Eva era inspirada e alimentada por ele, definitivamente não por mim. Essa revelação me fez desabar completamente de joelhos, porque percebi que estava sendo conscientemente usada pelo próprio diabo sem sequer suspeitar. No final dessa revelação absolutamente devastadora, Jesus me disse algo que jamais esquecerei. Enquanto eu viver, Joana, muitos que pensam estar seguros no caminho da salvação estão, na verdade, marchando determinadamente no caminho da perdição eterna. A diferença fundamental não está no que vocês fazem externamente, mas no porquê fazem. Não está nos títulos impressionantes que carregam, mas no amor genuíno que demonstram. Naquele momento crucial, percebi que precisava conhecer ainda mais sobre como havia chegado tão longe no caminho errado. E Jesus parecia ter muito mais para me revelar sobre as trevas que eu havia abraçado completamente sem perceber. Enquanto Jesus estava me mostrando a realidade devastadora sobre meu coração corrompido, senti uma presença absolutamente sinistra se aproximando lentamente de nós. Era algo que fazia o ar ficar ainda mais pesado e sufocante, como se toda a maldade concentrada do universo estivesse se materializando naquele local específico. Jesus não pareceu nem um pouco surpreso. Na verdade, ele se virou calmamente na direção dessa presença maligna, como se já estivesse esperando pacientemente por ela desde o início. Foi então que vi uma figura alta, elegante e imponente caminhando deliberadamente em nossa direção. Não era a imagem grotesca e caricata de demônio que eu sempre imaginava, mas sim um ser de aparência extremamente refinada e sofisticada, vestido com roupas escuras e caríssimas. Seus olhos brilhavam intensamente com uma inteligência fria, calculista e predatória, e um sorriso sarcástico e zombeteiro estava permanentemente estampado em seu rosto aristocrático. Quando ele chegou perto de nós, senti meu corpo inteiro tremer incontrolavelmente porque sabia exatamente quem era aquela criatura terrível. Ah, finalmente nos encontramos pessoalmente, querida Joana, disse ele com uma voz suave, mas carregada de maldade pura.
Permita-me me apresentar formalmente, embora você já saiba perfeitamente quem eu sou. Ele fez uma reverência exageradamente zombeteira e continuou. Eu sou aquele que tem trabalhado intimamente com você nos últimos 2 anos, moldando cuidadosamente seus pensamentos, dirigindo estrategicamente suas orações, inspirando diretamente suas palavras venenosas contra a Eva. Suas palavras eram como veneno líquido entrando diretamente em meus ouvidos. O pior de tudo foi quando ele sussurrou maliciosamente perto do meu ouvido. Ela é completamente minha há exatos 2 anos. Essas palavras me atingiram como um raio devastador, porque naquele momento compreendi que desde o retiro de Atibaia, desde aquele momento específico em que senti algo gelado entrar no meu peito, eu estava sendo sistematicamente influenciada e controlada por ele. Não! E gritei desesperadamente. Eu sou cristã, sou missionária, sirvo a Deus há 15 anos. Ele apenas riu sadicamente. Um riso que ecoava sinistramente por todo aquele lugar maldito. Cristã? Ele zombou cruelmente. Missionária? Você realmente acredita que títulos religiosos significam alguma coisa para mim? Ele estendeu a mão e magicamente no ar apareceu algo que parecia um livro antigo e sinistro, com páginas amareladas e manchadas de sangue. Você quer ver seu verdadeiro currículo espiritual dos últimos 2 anos? Perguntou, abrindo lentamente o livro. Aqui está registrado meticulosamente cada pensamento invejoso, cada palavra maldosa, cada oração venenosa que você fez contra uma filha de Deus completamente inocente. Ele começou a ler em voz alta com prazer sádico, e cada palavra era como uma punhalada na minha consciência. 15 de janeiro de 2017. Deus mostra para todos que a Eva não é tão santa assim. 23 de fevereiro. Senhor, por que ela recebe essas bênçãos e eu não? 12 de março. Deus impede essa viagem missionária dela. O livro tinha centenas de páginas densamente preenchidas, todas cheias dos meus pensamentos e orações mais sombrios e diabólicos. Você honestamente acredita que estava orando para Deus? Ele perguntou com aquele sorriso sarcástico insuportável. Querida e ingênua Joana, quando você orava persistentemente contra a Eva, você estava orando diretamente comigo. Cada pedido específico para humilhar o ministério dela, cada súplica desesperada para que ela falhasse miseravelmente, cada crítica hipócrita disfarçada de zelo pastoral, absolutamente tudo isso chegava diretamente aos meus ouvidos atentos. Essa revelação me fez desabar completamente de joelhos, porque percebi que havia sido totalmente enganada e manipulada. Mas o melhor de tudo, ele continuou perversamente, virando mais páginas do livro maldito. É como você fez meu trabalho, completamente de graça. Eu nem precisei me esforçar muito para destruir sistematicamente a reputação da Eva na igreja. Você fez isso voluntariamente para mim, espalhando boatos maliciosos, plantando sementes de dúvida, envenenando metodicamente os corações das outras irmãs contra ela. Ele bateu palmas lentamente, como se estivesse aplaudindo uma apresentação teatral. Que serva eficiente e dedicada você foi para mim. Veja só, disse ele, apontando para páginas específicas, como cada ataque seu contra a Eva afetou devastadoramente não apenas ela, mas toda a sua família e igreja. Ele começou a mostrar detalhadamente como cada crítica minha havia causado consequências terríveis, casamentos destruídos, jovens afastados da fé, famílias escandalizadas, projetos missionários cancelados. 347 almas foram diretamente afetadas pelos seus pecados, ele declarou com satisfação diabólica. E agora, ele disse, fechando o livro com um som seco e ameaçador,
Chegou finalmente a hora de receber o pagamento completo pelos serviços prestados. Ele estendeu a mão na minha direção como se fosse me arrastar para sempre, mas Jesus se colocou imediatamente entre nós. Ainda não, disse Jesus com autoridade absoluta. Ela veio aqui como visitante para ver aonde seus caminhos a levariam, mas ainda há misericórdia disponível. O acusador franziu o senho, claramente irritado e frustrado. Misericórdia! Ele protestou indignadamente. Ela é minha por direito absoluto. 2 anos inteiros de serviços prestados, 2 anos alimentando sistematicamente a inveja, destruindo metodicamente uma serva de Deus, envenenando completamente uma igreja inteira. Mas Jesus manteve sua posição firme e inabalável. A decisão ainda é dela, disse categoricamente. Se ela se arrepender verdadeira e completamente e mudar radicalmente de vida, ainda pode escapar deste destino. Naquele momento crucial, percebi que estava vivendo o momento mais decisivo da minha existência. Uma segunda chance que eu definitivamente não merecia, mas que a misericórdia divina estava graciosamente me oferecendo. Jesus decidiu me mostrar algo ainda mais doloroso e devastador que tudo que eu já havia presenciado naquele lugar terrível. Antes de decidir definitivamente seu destino eterno, disse ele com solenidade, você precisa entender completamente o estrago que sua inveja causou na vida real das pessoas. Ele estendeu a mão novamente e outra tela gigantesca apareceu magicamente no ar, mas desta vez mostrando cenas específicas da minha própria casa e da igreja nos últimos 2 anos. O que vi me fez chorar desesperadamente como nunca havia chorado antes em toda a minha vida. A primeira imagem que apareceu foi devastadora. Meu filho Vinícius conversando com um amigo íntimo na escola. Cara, eu não sei se quero mais ser cristão, ele estava dizendo com tristeza. Minha mãe vive falando que é missionária de Deus, mas só fala mal das pessoas da igreja o tempo todo. Se ela é assim, o cristianismo deve ser mentira mesmo. Meu coração se despedaçou completamente ao ouvir essas palavras saindo da boca do meu próprio filho. Eu havia destruído totalmente a fé dele com minha hipocrisia repugnante. A tela mostrou então minha filha Carol tendo uma crise de ansiedade devastadora no quarto dela. Ela estava ofegante, tremendo descontroladamente e dizia para uma amiga pelo telefone: não consigo mais entrar na igreja. Toda vez que piso lá, sinto um aperto no peito terrível e sufocante. É como se houvesse algo muito pesado e sombrio no ar da nossa casa e da igreja. Ela havia desenvolvido síndrome do pânico severa por causa da tensão espiritual opressiva que eu estava gerando constantemente em nosso lar. Jesus então me mostrou uma conversa absolutamente devastadora entre Raul e seu melhor amigo, o pastor Moisés. Moisés, eu não sei mais o que fazer. Raul estava dizendo com lágrimas abundantes nos olhos. Eu perdi completamente minha esposa. A Jo que eu conheci e me apaixonei não existe mais. Ela só fala obsessivamente da Eva, critica tudo e todos, e constantemente perdeu completamente a alegria radiante que sempre teve. Estou até pensando seriamente em pedir o divórcio. Ouvir que meu marido havia cogitado se separar de mim foi como receber uma punhalada direto no coração. A tela continuou mostrando 3 jovens promissores da nossa igreja: Rafael, Camila e Pedro. Eles estavam conversando tristemente após um culto e Rafael disse: gente, eu não quero mais vir aqui de jeito nenhum. A tia Jo falou que o ministério da Eva é do diabo, mas a Eva sempre foi super carinhosa e atenciosa comigo. Se os líderes da igreja falam assim uns dos outros, que tipo de lugar é este? Os 3 decidiram parar de congregar naquela mesma semana e 2 deles nunca mais voltaram para nenhuma igreja evangélica.
Jesus me mostrou então o efeito devastador que meus comentários maldosos tiveram na congregação inteira. 15 famílias completas mudaram de igreja por causa das divisões e conflitos que eu estava causando deliberadamente. Olhe atentamente, disse Jesus, apontando para uma família que estava fazendo mudança. O senhor José disse para a esposa: se os líderes desta igreja vivem se atacando mutuamente, definitivamente não é um lugar seguro para criar nossos filhos. Cada família que se afastou levou consigo filhos e parentes que poderiam ter conhecido o evangelho verdadeiro. Mas o mais doloroso foi ver detalhadamente o que aconteceu com a própria Eva. A tela mostrou ela ajoelhada no quarto, chorando copiosamente e orando: Senhor, eu não entendo por que a irmã Jo fala essas coisas terríveis sobre mim. Será que eu fiz algo gravemente errado? Será que o Senhor não está mais comigo? Suas crises de choro profundo eram consequência direta dos ataques espirituais sistemáticos que eu estava gerando contra ela. Uma serva de Deus completamente inocente estava sofrendo intensamente por causa da minha maldade diabólica. Jesus me mostrou também como meus boatos afetaram o casamento da Eva. O marido dela, Moisés, começou a questionar: Eva, será que a Jo está certa? Será que você está se envolvendo muito intimamente com o tesoureiro da igreja? Embora ele confiasse na esposa, as sementes venenosas de dúvida que eu havia plantado estavam criando tensões desnecessárias e dolorosas no relacionamento deles. Eu estava deliberadamente destruindo um lar abençoado por pura inveja doentia. A tela mostrou ainda o impacto devastador na obra missionária. Por causa dos rumores maliciosos que espalhei, 2 igrejas parceiras importantes cancelaram completamente o apoio financeiro ao trabalho da Eva. Se há questionamentos sérios sobre o caráter dela, disseram os líderes, é melhor apoiarmos outras missões mais confiáveis. Projetos que poderiam ter alcançado centenas de almas perdidas foram cancelados por causa das minhas mentiras e insinuações diabólicas. Jesus então me confrontou com uma pergunta absolutamente devastadora. Joana, você consegue calcular quantas almas se afastaram do reino por causa das suas ações pecaminosas? A tela mostrou um número que me fez literalmente desmaiar de horror. 347 pessoas. Entre famílias que mudaram de igreja, jovens que abandonaram definitivamente a fé, projetos missionários cancelados e pessoas que se escandalizaram com as divisões. 347 almas foram diretamente afetadas negativamente pelo meu pecado. Agora você entende completamente o verdadeiro poder destrutivo da inveja? Jesus perguntou, apontando para as multidões em tormento. Ela não destrói apenas quem a carrega, mas se espalha como câncer maligno, contaminando famílias inteiras, igrejas, comunidades completas. O peso dessa responsabilidade era absolutamente esmagador. Naquele momento, diante de tantas consequências devastadoras, percebi que estava muito mais próxima da perdição eterna do que jamais imaginei e que precisava desesperadamente de um milagre de misericórdia para escapar do destino que eu mesma havia conscientemente escolhido. Depois de ver todas aquelas consequências devastadoras da minha inveja, caí prostrada naquele lugar terrível, chorando convulsivamente como nunca havia chorado em toda a minha existência. Jesus, supliquei entre soluços desesperados. Eu não sabia, eu não tinha ideia de que estava causando tanto mal e destruição. Pensei sinceramente que estava servindo ao Senhor. Pensei que estava defendendo e protegendo a igreja. Ele se ajoelhou compassivamente ao meu lado e pela primeira vez desde que tudo começou, vi misericórdia genuína brilhando em seus olhos. Joana, ainda há misericórdia abundante disponível, mas você precisa escolher definitivamente agora.
O que preciso fazer? Perguntei completamente desesperada, agarrando-me nas vestes dele como uma criança aterrorizada. Senhor, eu faço absolutamente qualquer coisa, pago qualquer preço, mas não me deixe ficar neste lugar horrível para sempre. Jesus segurou delicadamente meu rosto com as duas mãos e olhou diretamente nos meus olhos com amor indescritível. Você precisa se arrepender verdadeira e completamente, não apenas ter medo das consequências. Precisa mudar radicalmente de vida, começando por pedir perdão humildemente a Eva e confessar publicamente todos os seus pecados. Era um preço humanamente alto, mas eu estava absolutamente disposta a pagar. Sim, Senhor, gritei sem hesitar, nem um segundo. Eu me arrependo de todo o meu coração e de toda a minha alma. Eu confesso que pequei gravemente contra a Eva, contra a minha família, contra a igreja, contra o Senhor. Eu estava completamente errada, totalmente errada. No momento exato em que falei essas palavras com sinceridade absoluta, senti algo quente e poderoso percorrer meu corpo inteiro, como se uma luz divina estivesse expulsando sistematicamente toda a escuridão que havia se acumulado em mim durante aqueles 2 anos terríveis. Jesus sorriu radiante pela primeira vez desde que tudo começou e disse: então vá em paz e não peque mais desta forma. Mas lembre-se sempre, o arrependimento verdadeiro se prova definitivamente com ações concretas, não apenas com palavras bonitas. Ele tocou suavemente minha testa com o dedo e imediatamente senti uma sensação de queda novamente, mas desta vez era completamente diferente. Não era aterrorizante, era como se eu estivesse sendo carregada delicadamente de volta para casa por anjos. Despertei às 5 horas da manhã na sala do nosso apartamento, mas não estava mais na poltrona onde havia adormecido na noite anterior. Estava deitada no chão gelado, tremendo descontroladamente, como se tivesse passado horas na geladeira. Raul correu desesperadamente até mim, com o rosto completamente transtornado de preocupação. Jô, você está bem? Ele gritava, balançando meus ombros vigorosamente. Você estava falando em línguas estranhas e assustadoras a noite toda. Seu corpo estava rígido como uma estátua de mármore e agora está gelada como se tivesse morrido. Por 3 dias consecutivos, não consegui comer absolutamente nada. Qualquer alimento que tentava engolir voltava imediatamente através de vômitos violentos. Tinha acessos de choro completamente incontroláveis, que duravam horas intermináveis, e pesadelos constantes com as cenas aterrorizantes que havia presenciado naquele lugar infernal. Raul ficou tão preocupado que me levou urgentemente ao doutor Fernando, um psicólogo cristão respeitado da nossa cidade. Ela passou por um trauma espiritual profundo e severo, explicou o doutor após me examinar detalhadamente. Às 6 horas da manhã do primeiro dia, ainda tremendo violentamente e chorando copiosamente, peguei o telefone com mãos trêmulas e liguei para a Eva. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número corretamente. Quando ela atendeu com a voz sonolenta, comecei a chorar ainda mais intensamente. Eva, me perdoa, pelo amor de Deus. Me perdoa completamente. Jô? Ela perguntou, agora mais acordada e preocupada. O que aconteceu? Você está bem? Eu fui pro inferno, Eva. Eu fui literalmente pro inferno por causa da inveja terrível que tenho de você. A resposta dela me fez chorar ainda mais copiosamente. Jô, disse ela com uma voz transbordando de amor genuíno. Eu estava de joelhos, orando intensamente por você desde ontem à noite. O Espírito Santo me acordou às 3 da manhã e disse para interceder urgentemente por sua vida. Naquele momento compreendi que Deus havia usado estrategicamente a própria pessoa que eu atacava sistematicamente para orar pela minha salvação eterna. A misericórdia divina é genuinamente incompreensível.
Durante os 6 meses seguintes, doutor, Fernando me acompanhou semanalmente para me ajudar a processar todo o trauma daquela experiência sobrenatural. Jô, ele dizia, você viveu algo que pouquíssimas pessoas experimentam. Ver concretamente as consequências eternas dos nossos pecados, ainda em vida. Raul nunca me deixou sozinha nem um momento. Cuidou de mim como se eu fosse uma criança. Pequena, com paciência infinita, enquanto eu me recuperava física e emocionalmente. O domingo seguinte à experiência foi o mais difícil de toda a minha vida. Com as pernas tremendo violentamente e a voz completamente embargada, subi no púlpito da Igreja Batista Central e confessei absolutamente tudo diante de toda a congregação presente. Irmãos queridos, comecei com lágrimas escorrendo abundantemente pelo rosto. Eu fui ao inferno e voltei para avisar todos vocês. Durante 2 anos inteiros, pequei gravemente contra a irmã Eva por pura inveja doentia e quase perdi minha salvação eterna por causa disso. A reação da igreja foi algo que jamais esquecerei enquanto viver. Primeiro, houve um silêncio absoluto e sepulcral, como se ninguém soubesse como reagir adequadamente. Depois, o pastor Moisés começou a chorar junto comigo no púlpito, e em poucos minutos a igreja inteira estava em quebrantamento total e genuíno. Muitos líderes se levantaram espontaneamente e confessaram pecados similares. Eu também tenho inveja do ministério do irmão Paulo, disse o diácono Carlos publicamente. Eu critico a irmã Rosa pelas costas constantemente, confessou a líder do louvor. Aquela confissão pública gerou o maior avivamento que nossa igreja já havia experimentado, e soube que Deus havia me dado uma segunda chance que eu jamais mereceria, mas que sua misericórdia infinita tornara possível. A primeira coisa que fiz, após me recuperar completamente do trauma, foi renunciar voluntariamente a todos os meus cargos e posições na igreja. Pastor Moisés, disse humildemente no gabinete pastoral, eu não mereço liderar absolutamente ninguém. Quero servir na limpeza, na cozinha, em qualquer lugar onde possa demonstrar verdadeira humildade e arrependimento genuíno. Ele tentou argumentar que eu estava sendo radical demais, mas eu sabia que precisava recomeçar completamente do zero, construindo uma nova base espiritual sólida. Durante 6 meses inteiros, servi exclusivamente na limpeza da igreja com alegria, transbordante. Chegava 2 horas antes dos cultos para varrer cuidadosamente, passar pano, limpar banheiros e organizar meticulosamente as cadeiras. As irmãs que antes me procuravam reverentemente para aconselhamento espiritual, agora me viam, de avental e vassoura na mão. Tia Jô virou faxineira? Perguntou uma criança inocentemente. Não, querida, respondi sorrindo radiante. Tia Jô virou discípula de verdade. Aqueles foram genuinamente os meses mais felizes e plenos da minha vida cristã. A maior surpresa da minha vida veio quando a Eva me procurou em março de 2019 com uma proposta absolutamente inacreditável. Jô, disse ela com amor incondicional, que tal abrirmos juntas um projeto social abençoado? Fiquei completamente sem palavras. A mulher que eu havia atacado sistematicamente por 2 anos estava me convidando para trabalharmos lado a lado na obra de Deus. Eva, como você pode confiar em mim depois de tudo que fiz contra você? Perguntei chorando emocionada. Porque Jesus me mostrou claramente que sua transformação é genuína e duradoura, ela respondeu. E porque perdão verdadeiro sempre restaura relacionamentos. Assim nasceu milagrosamente o projeto Mãos que Restauram, no Jardim Campos Elíseos, um dos bairros mais carentes de Campinas. Começamos distribuindo cestas básicas para 50 famílias necessitadas, mas em menos de 1 ano já atendíamos 300 famílias com alimentos, roupas e, principalmente, evangelismo fervoroso. Eu e Eva íamos de casa em casa, orando,
pelas pessoas e compartilhando o amor transformador de Cristo. Ver as duas antigas inimigas trabalhando harmoniosamente juntas causava um impacto tremendo e sobrenatural nas pessoas. A transformação na minha família foi ainda mais milagrosa e sobrenatural. Vinícius, que havia perdido completamente a fé por causa da minha hipocrisia repugnante, voltou para a igreja apenas 3 meses depois da minha confissão pública. "Mãe", disse ele emocionado, "agora eu acredito que o cristianismo é real, de verdade, porque vi você morrer espiritualmente e nascer completamente de novo." Hoje ele é líder do Ministério Jovem e estuda teologia no seminário local. Sua vocação ministerial nasceu ao presenciar o poder transformador de Deus na vida da própria mãe, Carol, que sofria de síndrome do pânico severa por causa da tensão espiritual que eu gerava constantemente em casa. Teve uma cura completa e sobrenatural. Depois que confessei todos os meus pecados publicamente, a paz de Deus voltou ao nosso lar e ela nunca mais teve uma única crise de ansiedade. Hoje, ela lidera o Ministério de Louvor Infantil e compõe músicas inspiradoras sobre perdão e restauração. "Papai", ela disse para Raul, "nossa casa virou literalmente o céu depois que a mamãe voltou do inferno." Raul sempre testemunha que casou 2 vezes com a mesma mulher. A Jo, que eu conheci, morreu naquela noite de 15 de junho e nasceu uma nova mulher que eu amo ainda mais intensamente. Ele testemunha em todas as nossas palestras. Nosso casamento hoje é infinitamente mais forte do que nos primeiros anos, porque aprendemos que o amor verdadeiro precisa ser completamente livre de competição e comparação. Oramos juntos todos os dias e nunca mais discutimos por causa de questões ministeriais. Em 2020, senti claramente que Deus queria que eu escrevesse um livro contando detalhadamente toda essa história sobrenatural. Voltei do Inferno, para te avisar, foi publicado em 2021 e vendeu surpreendentemente mais de 100 mil cópias em apenas 2 anos. O livro chegou nas mãos de pastores, missionários e líderes cristãos do Brasil inteiro, gerando uma onda nacional de arrependimento e confissões sobre inveja ministerial que nunca havia sido vista antes na história evangélica brasileira. Eu e Eva agora viajamos juntas pelo país inteiro fazendo conferências sobre os perigos mortais da inveja no ministério. Realizamos pelo menos 2 eventos por mês em diferentes estados e já recebemos mais de 5.000 mensagens comoventes de líderes confessando que tinham inveja de outros ministérios. "Vocês salvaram meu casamento", escreveu uma pastora. "De Goiás, vocês me salvaram literalmente do inferno", disse um missionário do Ceará. O impacto tem sido infinitamente além de qualquer expectativa humana. A história ganhou tanta repercussão nacional que virou um documentário em 2023, exibido em várias emissoras cristãs. Do inferno ao perdão. A história de Joana e Eva já foi assistido por mais de 200.000 pessoas e traduzido para espanhol e inglês. Pastores de outros países nos convidam regularmente para compartilhar sobre restauração e perdão em conferências internacionais. Mas a maior revelação foi descobrir o que Eva me contou apenas em dezembro de 2019. "Jo", disse ela durante uma de nossas viagens ministeriais, "eu nunca te contei, mas eu também passei pela mesma experiência terrível que você em 2015. Fiquei absolutamente chocada." "Como assim?", perguntei. "Eu também fui levada àquele lugar terrível por causa da inveja que sentia de outras missionárias. A diferença é que eu quase não voltei. Por isso Deus me preparou especificamente para orar por você quando chegasse sua vez."
Hoje, nossa maior missão é alertar líderes cristãos sobre os perigos mortais da inveja ministerial antes que seja eternamente tarde demais. Se você é pastor, missionário ou líder e sente inveja de outro ministério, sempre terminamos nossas palestras dizendo: pare agora mesmo, confesse, peça perdão e mude radicalmente de vida. Eu fui ao inferno e voltei para te avisar. Deus não aceita coração dividido e posição na igreja não garante posição no reino dos céus.